Pai amado, Pai querido, entramos na sua presença nesse momento. E, primeiramente, meu Deus, queremos agradecer pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, as vitórias, os privilégios, meu Deus. Agradecer por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Muito obrigado. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, pecados, erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado o Teu Espírito Santo em nossas vidas, meu Deus. Nos perdoa. Meu Deus, eu oro, meu Pai, por um entendimento renovado, eu oro, meu Pai, por uma profundidade, por um espírito, meu Deus, que o Senhor possa sim, meu Deus, fazer algo grande em nossas vidas. Iniciamos, meu Pai, essa segunda-feira e sabemos que tudo que começa bem, meu Deus, se o Senhor colocar suas mãos, vai terminar bem. Mas que tudo que começa mal, meu Deus, de uma forma errada, de uma forma que não te agrada, meu Deus, o Senhor não vai, meu Deus, o Senhor não vai estar conosco. E se o Senhor não estiver, nada é possível. Nada, meu Pai, vale a pena. Nós precisamos da Tua palavra, meu Deus, para nos guiar. Não há nada mais importante, meu Pai, nesse mundo, meu Pai, se não for a Tua presença, a vontade, meu Deus, de colocar o Senhor, meu Deus, cada vez mais no lugar onde deve estar, nas alturas, acima das nossas cabeças. Nós precisamos que o Senhor, meu Pai, reconstrua, meu Pai, os altares em nossos corações. E que esses altares, meu Pai, seja somente usado para te engrandecer, para te adorar, meu Deus, para mostrar que o Senhor é algo e a coisa mais importante da nossa vida. Eu oro, meu Deus, para o Teu povo. Eu oro, meu Pai, para cada um, meu Deus, que está nessa transmissão nesse momento. A cada um, meu Deus, que está, meu Pai, acompanhando do seu trabalho, na sua casa. A cada um, meu Deus, que está, meu Deus, no momento de decisão, no momento de medo. Meu Deus, muitos estão, meu Pai, com o diagnóstico nas mãos. Muitos estão desesperados. Muitos estão aflitos. Muitos precisam de um sim ou um não nesse dia. Muitos precisam, Senhor, que o Senhor abra essa porta, que o Senhor, meu Pai, levante essa janela, que o Senhor crie, que seja uma rachadura, meu Deus. Mas que dessa rachadura flua, meu Deus, o Teu poder. E que conclua, no dia de hoje, verdadeiramente como o melhor dia da nossa vida até então. Porque todos os dias que estamos com o Senhor, meu Pai, é um dia sucessivamente melhor que o outro. E nós queremos continuar, meu Deus, dessa maneira, buscando a Tua palavra, com esse entendimento renovado e verdadeiramente, meu Deus, vivendo o extraordinário no Senhor. Nós te amamos, meu Deus, nós te amamos de verdade. Mas palavras, meu Deus, não vão desaprisionar, libertar, curar, salvar, prosperar. Mas sim, meu Deus, as nossas atitudes que vão realizar todos os feitos necessários para criar, meu Deus, cada vez mais essa união, cada vez mais, meu Deus, esse espírito que o Senhor quer nos colocar, meu Deus, e nós queremos e sabemos que podemos. Eu entrego essa reunião em Tuas mãos, que não seja nós fazendo, realizando, meu Pai, mas seja o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Amém, amém. A Bíblia nos apresenta muitos princípios e valores a todos os momentos. Nós vemos a cada versículo, a cada história que o Senhor nos conta na Sua palavra, que tem muitos princípios que devem regir e guiar a nossa vida. Mas eu creio que um dos princípios mais importantes é o princípio da unidade. E nós precisamos ter esse entendimento da importância desse princípio. A unidade no espírito, a unidade no corpo. Sempre temos que lembrar que as nossas duas mãos, as mãos trabalhando juntas, vai fazer que tenhamos excelência para concluir tudo aquilo que nós iniciarmos. No livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1, diz: No mundo todo
havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos concluir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só, para um só povo, e falam uma só língua, e começaram a construir isso, e em breve nada poderá impedi-los o que planejam fazer. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Aqui ainda, nessa versão aqui, essa aqui é a versão NVI. Na versão NA, que é a Nova Almeida atualizada, olha que interessante que a Bíblia nos diz. Isso no versículo 6. Eis que o povo é um. Eis que o povo é um. E todos têm a mesma língua, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. É interessante que, quando observamos que a intenção era correta, a intenção não era correta, mas o princípio era correto. O princípio da união. Com base nesse princípio, nós temos que ter um só pensamento, um só coração, uma só língua, uma só visão, um só propósito. Nós entendemos que a união é importante. Nesse ponto, aqui estava dizendo, o povo unido. O próprio Senhor estava dizendo aqui, não haverá restrição para o que planejam fazer. O que adianta nós tentarmos colocar sempre as nossas intenções antes dos princípios? Quantos casamentos são destruídos porque um não quer ceder, um quer colocar sempre a sua opinião acima da outra opinião, um ultrapassa o limite do respeito, e quando ultrapassa esse limite, sempre vai haver conflitos. Quantos não respeitam essa união na família? E o casamento, os filhos sempre vivem em divisão, sempre vivem em discórdia, nunca conseguem falar direito, não têm o mesmo pensamento, não têm a mesma intenção, sempre destruindo as empresas onde passa. Não entende que lá, isso a gente vê direto, nós vemos isso direto. Funcionários prejudicando, falando mal da empresa para clientes, falando mal para funcionários, sendo essa maçã podre dentro da empresa. E é uma coisa tão doida que se esquece que é de lá que ele tira o sustento e de lá que ele coloca a comida na mesa dele. Mas o funcionário, essa pessoa que muitas vezes não está unida com a empresa, isso não é somente em empresas, mas em todos os lugares. Mas com esse pensamento e essas intenções, o funcionário vai lá, perde tempo no cafezinho, fica falando mal, pega a caneta que não é dele, pega objetos que não é dele, começa o quê? Destruir de dentro para fora a empresa. E esquece que depois daquilo lá, isso começa por ele e ele vai levar isso para onde ele pisar. Porque o problema não é a empresa. O problema não é a faculdade. O problema não é o casamento. O problema é que, se você não pensar com esse princípio da unidade, tudo aonde você pisar a planta dos seus pés vai se destruir.
Porque você não tem essa mesma intenção da unidade. Esse princípio não está na tua vida. E se o próprio Deus está dizendo que um povo unido, eis que um povo é um só. Quando você casa, você se torna uma só carne. Se você tem esse entendimento, você entende que há diferenças, Então quer dizer o quê? Quer dizer que você tem que puxar para uma corda só. Você tem o mesmo sentido. Não é para a direita nem para a esquerda, é reto. Se vocês têm o mesmo propósito, o mesmo foco, você tem que seguir. Eu lembro de um caso interessante, que tinha um casal que eles estavam orando muito por um carro específico. Eles queriam muito um carro específico. Botaram no projeto, colocaram nos seus planos, nos seus propósitos. E quando chegou a oportunidade de trocar, o marido ele tomou uma outra atitude, falando, eu quero outro carro. E foi procurar um carro muito mais inferior do que ele tinha pedido, mesmo tendo as condições de pegar o carro que ele queria. O que isso gerou? Gerou discórdia, gerou divisão, gerou briga. Por quê? Porque naquele momento os dois oravam para o mesmo sentido, o mesmo propósito. Mas quando chegou a oportunidade, a porta aberta, não agiu da forma que já estava tudo planejado. Rompeu tudo aquilo que eles estavam orando em união. Na hora, um deles tomou a frente e tomou atitude por ele mesmo, e o que isso gerou? Gerou a falta da bênção. E o propósito não foi mais. Esse marido, ele caiu em si na hora, e tomou outra atitude, e entendeu que na realidade estava alguma coisa errada naquele sentido, né? Então, nós vemos aqui que a união precisa acontecer não somente dentro da sua casa, não somente dentro do seu trabalho, mas a gente vê que um povo desunido também cria situações. Um governo desunido também acontece situações. Em aonde pisar, desde um tribunal, nós vemos assim, todo momento nós estamos vendo que o sentido é um, mas um tribunal, quando se juntam e se dividem, não consegue nunca chegar no consenso. A gente vê que a própria igreja, nós, aqui, do Ministério Mudança de Vida, a pessoa que quer viver uma vida interna, ela precisa ter a mesma visão, ela precisa ter o mesmo propósito, ela precisa ter as mesmas renúncias. Porque se tem uma pessoa que está aqui, se alimentando do mesmo alimento da palavra, tem um sentido, tem uma doutrina, mas começa o quê? Pensar de uma outra forma, querer agir de uma forma que não está estipulada, começa a não ter resultado. Porque não é proibir de você pensar diferente, mas assim você trabalhar de uma forma contrária do que é direcionado. E nós temos que o quê? Viver essa união, é um corpo. Nós vemos Paulo falando aqui em 1 Coríntios, várias vezes desse sentido. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 diz, ora, assim como um corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados, e em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Nós temos que entender que o Espírito de Deus é um Espírito vitorioso, é um Espírito corajoso,
é um espírito que não há medo. Deus não deu um espírito do medo. Às vezes você tem medo de fazer isso, às vezes você tem medo de fazer aquilo e você acaba não fazendo, porque o problema não é ter medo, mas o problema é o medo ter você. Se o medo tem você, o medo te impede de dar passos maiores, o medo te impede de perdoar situações, mágoas, brigas que aconteceram. Tantas vezes a gente vê aí fora, pais e filhos não se falando 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque um pegou a chave do carro e pegou emprestado e não pediu. Porque o outro pegou o último refrigerante da geladeira. Porque o outro agiu de uma outra forma. Coisas pequenas. O orgulho cega de uma forma, de uma tal forma, que coisinhas pequenas estão gerando grandes estragos. Não é uma bomba, mas uma rachadura traz um enfraquecimento do alicerce. Se você não tem um fundamento correto, um propósito correto, você não vai ter uma vida correta. Ou nós decidimos viver pelo propósito, entender que nós foi dado o único Espírito. A Bíblia está nos dizendo isso. Não é grego, não é escravo, não é gentil, é tudo igual. Muitas vezes a gente vê aqui a pessoa sentada, a pessoa há anos ouvindo a palavra, chega uma pessoa nova, se batiza, recebe Jesus, começa uma vida abençoada, começa a ser abençoada, a outra começa a questionar, mas aquela pessoa lá, eu conheço ela lá fora, ela já fez tanta coisa, mas não faz mais. Mas ele chegou agora, como ele agora está sendo abençoado, ao invés de se alegrar, começa a questionar a vitória do irmão. Começa a duvidar que é verdade os testemunhos que estão sendo dados. Começa a questionar a palavra, se é verdadeiro ou não. Começa a questionar pastor, começa a questionar obreiro, começa a questionar o cara que ajuda para estacionar o carro. Já falei aqui, há uns meses atrás, um membro chegou em mim e falou, pastor, eu vim aqui, eu fui estacionar, aí pediram para eu deixar a chave do carro. Porque eu parei na frente, mas eu não quis deixar, tal. E a pessoa falou, não, mas tem que deixar, eu me magoei, peguei o carro e vim embora. Por causa de uma chave de um carro, que é para deixar, porque senão a pessoa que ela vai parando na frente, a outra não consegue sair, às vezes a outra pessoa demora. Então é uma coisa de empatia, uma coisa de bom senso. Então por causa de uma coisa pequena, a pessoa pegou o carro dela, foi embora e perdeu uma grande bênção, uma grande palavra. E ele não é único. Essa pessoa não é única. Nós vemos todo momento pessoas perdendo grandes bênçãos por coisinhas, por detalhezinhos, por pelinhos, por coisinhas, por sentimentozinhos, sendo guiada por sentimentos e sabendo que nós não somos guiados por sentimentos. Nós somos guiados pelo que nós sabemos. Não tome decisões pelo que você sente, mas pelo que você sabe. A cada momento que nós lemos a Bíblia, nós temos que entender que um reino dividido, ele desaba. Pensamentos divididos, porque tudo começa na mente. Repita comigo, tudo começa na mente. Se você entende, tem esse pensamento e esse entendimento, você vai entender, se eu começo a pensar coisas fora da palavra, se eu começo a pensar em moralidade, eu vou trair, eu vou fazer uma besteira. Se eu começo a pensar em mentira, eu vou mentir. Se eu começo a pensar em engano, eu vou enganar. Se eu começo a pensar e duvidar nos meus pensamentos, eu vou duvidar na minha boca. Porque não é o que entra, mas é o que sai que contamina o homem. Aqui no livro de Lucas capítulo 11, versículo 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu,
o mudo falou e a multidão ficou admirada. Presta muita atenção. Quando o demônio saiu, que ele aprisionava, volta no 14, ele aprisionava essa pessoa, ela não podia falar. Então, quando o demônio saiu, ela voltou a falar. Ou seja, às vezes você acha, isso a gente vê isso muitas vezes, pessoas chegando na igreja. Eu, inclusive, eu estou lembrando agora, que o último trabalho da Praça da Sé que nós realizamos ali, o projeto Mudança de Vida, tinha uma pessoa com esquizofrenia, ela começava o quê? Ela começava a gritar, ela começava a desesperar, porque ela falava que ela precisava de remédios. E eu falava, você não precisa de remédio, você precisa de uma libertação. E quanto mais ela gritava, aí ela foi ali na tenda e tinha quatro, 5 médicos ali dentro, e os médicos com experiência de vida. Uma das médicas ainda com 33 anos de profissão, ela mesmo falou, isso aqui é um alívio. O remédio que você está querendo tomar é um alívio. Mas o que você precisa é de uma libertação. Nós oramos, eu orei por ela, ela manifestou, nós expulsamos e ela ficou bem naquele momento. Mas se a pessoa ela não entende que ela precisa primeiramente de Deus, o Deus dela acaba sendo os medicamentos. O Deus dela começa a ser os placebos da vida. E ao invés de ela buscar uma libertação, ela busca um alívio momentâneo. E esse espírito, ele fazia, no 14, pode deixar o 14 aí. Ele fazia que essa pessoa, ela ficasse muda. E ela não podia falar. O espírito, quando entra, ele tem total controle sobre o teu corpo. E às vezes você acha que isso não é real. Você começa a duvidar, você começa a questionar, não, isso aqui é genético, não, isso aqui é um problema tal. Eu lembro até num caso que veio uma mãe na igreja, desde que o filhinho deles nasceram, ele já tinha 4, 5 anos, ele não podia falar, ele era mudo. E eu vi que Deus queria trabalhar e fazer uma obra grande na vida daquela família. E nós fizemos um propósito de oração durante 7 dias. E eu acho que no 4º ou 5º dia, a mãe ou a tia veio falar comigo, pastor, hoje ele falou bom dia de manhã. A criança, ela voltou a falar, mostrando que sim, era um espírito que estava atuando e trazendo uma doença para aquela criança, com 4, 5 anos. Nós temos que ter esse entendimento que nós nascemos perfeitos. E se alguma coisa nesse percurso da vida é alterado, e doenças são acarretadas na nossa vida, situações, pensamentos, sentimentos, tudo foi colocado ali dentro. Nada vem do nada. Então nós temos que entender que nós temos essa autoridade, esse poder para determinar, e esse demônio tem que sair. Esse espírito tem que sair da vida dessa criança, desse homem, dessa mulher. Nós não nascemos doentes. E aqueles que nascem também devem buscar essa cura. Porque tudo tem um propósito e Deus está no controle de tudo. 15. Mas alguns deles disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Alguns disseram para Jesus, é pelo Beelzebu que ele está expulsando. 16. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus conhecendo os seus pensamentos, porque tudo começa na mente,
todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Vamos ler todos juntos. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. 18. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Como Satanás, sendo ele quem é, está com o reino dividido. E de que forma? Digo isto porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Olha a sabedoria de Jesus nessa resposta, 19. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsarão os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. É tão forte isso, que nós entendemos que nem o inferno pode ser dividido. Nem o inferno, porque se o inferno se dividir, não subsiste. Até demônios precisam de união para destruir a tua vida. Quando você recebe uma libertação, nós muitas vezes oramos, todos os dias nós oramos por pessoas aqui, e o espírito que está na pessoa, quando nós oramos, ele sai. Mas se a pessoa ela não se alimentar e não se preencher pelo alimento certo, que é o alimento da palavra de Deus, repita comigo, a palavra de Deus. De que forma o demônio que saiu não vai voltar? Se tem uma casa aberta, uma casa vazia, ele vai dar uma voltinha e volta com mais 7. E quando ele volta, sempre a volta é muito pior, porque ele vem agora para destruir mais ainda. Porque até então estava cômodo, você era um instrumento, e ele guiava você, e você ia destruir a sua vida e a vida daqueles que cruzam o teu caminho. Agora que você buscou a libertação, ele vai voltar com mais 7 para destruir, matar, roubar, matar e destruir. Então, se nós não nos alimentamos pela palavra, pelo alimento, se você não busca o relacionamento com Deus, de que forma você vai ter essa libertação? De que forma você vai ter essa vida, esse relacionamento com Deus? Se você ainda vive por sentimentos, você se distrai por qualquer coisa. Você, pastor, mas você não sabe, isso aqui foi real, essa pandemia foi real, quanta gente, olha os números. Eu vi uma pessoa falar ontem uma coisa interessante. A pessoa falou assim, mas o Estado precisa determinar o que a pessoa, porque eles estavam numa discussão de uma pessoa com outra, e a pessoa disse assim, uma defendendo o aborto, e a outra defendendo a vida, né? Mas quando a concepção? Não, porque a concepção, a criança ela só fica com 3 meses, não, ela só fica com 6 meses. Cada um pensa de uma forma, então, para essa unanimidade, né, para o mal, cada um coloca o mês que é mais conveniente para falar que nesse mês pode abortar, porque não existe concepção, não há vida. E nós sabemos que a partir do momento da concepção já há vida. Então o aborto é errado, o aborto é crime, é assassinato. E essa pessoa estava defendendo, não, porque não é assim, porque aquilo outro lá, não, porque não é dessa forma, porque realmente não há concepção com 3 meses, a outra pessoa, não. Cada hora vão falar algo e ninguém vai sair do lugar. Por quê? Porque a ideia mesmo é quebrar os princípios. E a pessoa falou assim, não, porque às vezes agora esse governo é conservador demais, e ele é muito conservador. Não, peraí, o conservadorismo, ele agora é ruim, mas antes era bom.
Ah, não, porque o Estado tem que determinar, porque não, peraí. Não, porque tem que estar na lei. Na lei, na época do nazismo, na lei, na Alemanha, estava determinado que tinha que entregar judeu para sacrifício, para a morte. Então, se nós não tivermos a nossa mentalidade, que é isso aqui que tem que regir minha vida, a cada onda que vier do lado de fora da tua casa vai te levar. A cada vento que soprar nos quatro cantos da tua casa, ou ela pode ficar, ou ela pode ser como a casa dos filhos de Jó. Todos caírem, todos morrerem dentro da casa. Nós temos que entender que nós, para receber o Espírito Santo, nós precisamos ter esse espírito de unidade em nossa vida. E esse espírito de unidade tem que regir a nossa vida. É entender que a cada um tem um propósito. E até a Trindade existe um propósito. Pai, Filho e Espírito Santo. Até na Trindade, o Espírito Santo foi deixado aqui conosco, como conselheiro, como consolador, como encorajador, como auxiliador, como companheiro, como esse Espírito, os frutos do Espírito. Nós cada vez mais precisamos andar com esse entendimento, porque até aqui, Paulo nos diz, olha, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Decida hoje e tome uma decisão na tua vida que é necessário que esse princípio da unidade ele venha regir sua vida. Porque se até todos aqui, em Gênesis 11, 6, até o Senhor Jesus disse, eis que o povo é um, todos têm a mesma língua, isso é apenas o começo agora, não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Quando nós nos unimos, nós realizamos qualquer coisa. O impossível se torna possível, o sobrenatural se torna natural. Por quê? Quando há o princípio da unidade, e você vê que esse povo não tinha intenções e as motivações corretas. As intenções eram de idolatria. Mas Deus estava dizendo que até seguindo esse princípio, eles tinham essa capacidade de realizar tudo aquilo que eles desejavam. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos e vamos falar com Deus. Essa é uma oportunidade de mais uma vez você usar o princípio da unidade. De que forma? Aceitando que sem Deus você não é nada, que você precisa dele. E juntos, vocês podem ambos realizar qualquer coisa. Qualquer desafio, sabe aquela montanha, aquele problema que você acha que é impossível vencer? Deus está dizendo, é impossível. Eu te mostro como é. Eu te mostro como você deve fazer. Eu te ensino, eu sou o melhor professor, o Espírito Santo é o melhor professor. Se você tem dúvida, Ele te mostra, Ele te incomoda, Ele te guia. Mas sabe o que Ele quer na tua vida? É que todo bloqueio, todo pensamento, todo questionamento seja tirado. E que você confia 100% em Deus. A sua confiança vai te levar para um lugar que você até então não viveu. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Que tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, te trouxe até aqui. Com essa vida
com esse relacionamento espiritual, com esse emocional, com esse casamento, com esse financeiro, com essa saúde, tudo que você sabe te trouxe até aqui. Agora você tem que buscar o que você não sabe para te levar adiante. E o que você sabe, você tem que tomar decisões para verdadeiramente praticar essa vida que Deus já tem planejado para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Eu serei um pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, Fala com Deus. tão sozinho, Se aproxime de Deus nesse momento. buscando salvação. Não importa se você Eu está num vejo ambiente que você não se sente confortável nesse momento. Pastor, eu estou aqui, mas eu não posso. Fique em espírito. os pródigos Esse é teu momento. tão longe do Esse é teu momento. Fala com Deus. consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar tua salvação. Eu serei um pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Oh, meu Deus, nós entramos na sua presença nesse momento. Se algum tipo de pensamento, se algum espírito de divisão, de separação, de contenda, de questionamentos, se há algum mal que está amarrando o financeiro dessa pessoa, eu quero ordenar agora. Pegue todo o espírito da onde você estiver alojado, escondido, amoitado, encrostado. Você que está há muito tempo na vida dessa pessoa. Eu quero ordenar agora. Pega tudo que é teu, da vida, da família, do casamento, do financeiro. Pega tudo que é teu, do arredor, do derredor da vida dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus, e saia da vida dela. E eu determino que a partir de hoje, essa pessoa está liberta, essa pessoa está transformada, ela está revigorada, ela está revivificada. Eu determino o espírito da união, da unidade, o princípio da unidade, o princípio do amor, o princípio da compaixão, da empatia. Que a partir de hoje essa pessoa venha entender os seus propósitos e venha praticar tudo aquilo que ela sabe e vem ouvindo há muito tempo. Dê força, meu Deus, dessa ousadia, esse comprometimento na vida dela, e que ela viva assim, meu Deus, o sobrenatural no Senhor. Eu quero consagrar a vida dessa pessoa, meu Deus, e determinar, meu Pai, que a partir de hoje, tudo aquilo, Senhor, que estava amarrado, tudo aquilo que estava bloqueado na vida dela, está sendo desbloqueado, destravado, desamarrado, desaprisionado a partir de hoje. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos
agora na direção que você precisa de uma porta aberta. Mas na tua área financeira, que você precisa de uma saída, que você precisa de uma definição ainda nessa segunda-feira. Você que está em casa, pega os documentos, pega o que você precisa apresentar para Deus e apresente a Ele tudo que você precisa, todos esses clientes, esses contratos, esses boletos. Fala com Deus nesse momento. Meu Deus, eu apresento, meu Pai, a vida de cada um que está nesse momento. Cada um, meu Pai, que está, meu Deus, direcionando as suas mãos, as suas orações, meu Pai, para um documento, para uma situação, para um cliente, para um gerente de banco. Meu Deus, eu não sei, meu Pai, quais aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. E eu determino, meu Pai, que esse cliente voltará para essa empresa. Eu determino que esse acordo irá sair. Eu determino que esse contrato será fechado. Eu determino, meu Pai, que esse salário será aumentado. Eu determino, meu Pai, que esse emprego será, esse funcionário, e será contratado, esse currículo que podia até mesmo estar no lixo já. Esse empregador vai pegar de volta e vai contratar. E vai chamar com os benefícios, com o salário, com os acordos que esse justo está buscando, meu Deus. Eu determino, meu Pai, que essa dívida será paga inexplicavelmente. Esses juros, meu Pai, se tornará zero, cairá a zero, meu Deus. Essa pessoa não vai pagar juros para ímpio, porque o único juros que nós pagamos é para o Senhor, meu Deus. É no nosso sacrifício, é nas nossas orações, é nos nossos jejuns, meu Deus. E nós sabemos que tudo que fazemos ainda é pequeno perto do que o Senhor fez por nós. Eu oro, meu Pai, e determino bênçãos, vitórias, portas abertas. Eu determino, meu Pai, que essa pessoa sim, nessa segunda-feira, iniciará um tempo novo. Uma semana totalmente diferente do que ela estava acostumada a viver. Porque o Senhor está consagrando o primeiro dia da semana, meu Deus. E a partir deste dia, o Senhor vai, meu Pai, o primeiro dia útil da semana, e a partir de hoje, meu Pai, ela viverá um tempo extraordinário no Senhor. Eu consagro, eu determino bênçãos, vitórias, portas abertas, eu determino um renovo, eu determino, meu Pai, algo grande na vida dela. Eu consagro e eu abençoo a vida de cada um, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, amém, amém.